Continuando a nossa temporada de 2024, esse mês de junho tá especial. A gente resolveu voltar à essência do Temperos de Cinema. Então nós escolhemos filmes para o mês de junho que tem a gastronomia, tem a comida fazendo parte do roteiro. E a gente continua escolhendo filmes que estão nos streams, porque assim você pode assistir ou reassistir se já tiver assistido. Hoje, vocês estão vendo que a gente está aqui nesse lugar agradável, numa cozinha, né, Sandra? Eu tinha que ter um lugar bonito para receber a Sandra, né? Então, nós estamos aqui no Essence, que é o decorado da Tebas. E assim, já que nós vamos falar da essência do Temperos, quem tinha que estar aqui comigo é a Sandra Romancini, que começou o Temperos de Cinema comigo. Sandra, é uma alegria muito grande receber você aqui no Tempero. Muito bom de receber aqui. Nossa, eu fico muito feliz e honrada, né? Imaginar que há tantos anos atrás, né, a gente começou, eu acho que foi em 2010, né? Eu sempre fico em 2009. dúvida, eu preciso resgatar isso até, né? E realmente, e a Sandra, depois com essa agenda lotadíssima dela de eventos, né? E ficou mais difícil, mas de vez em quando ela vem aqui matar saudades e a gente matar saudades dela. E a gente tem um amor por duas coisas em comum, né? Exatamente. Que é a gastronomia e o cinema. Porque a Sandra é especial para falar nesse roteiro, nessa forma de falar da gastronomia, exatamente por isso, porque além dela ser chefe, ela é uma cinéfila de carteirinha. Isso. Ela adora cinema, ela assiste tudo, então é gostoso conversar com ela sobre cinema também, além da gastronomia, né? Nossa, eu sou absolutamente apaixonada, né? Eu não sei vocês em casa, mas a gente, desde quando meus filhos eram pequenos, a gente fazia maratona de filme. Às vezes ficava 16 horas assistindo filme. É muito gostoso. Eu e o Rui, a gente faz muito isso, às vezes passa o final de semana inteiro assistindo o filme, né? Mas é uma delícia. E para começar esse mês especial, a gente vai começar hoje com o filme Chefe Italiano. Isso. Esse filme está no ele está na Amazon Prime, na Amazon Prime, e ele conta a história do Marco, que é um ex-chefe de 35 anos, e que ele desistiu da carreira de chefe porque a mãe dele ficou doente, daí ele foi cuidar do pai, ele voltou para a cidade dele. Então ele meio que perdeu um pouco o encanto pela profissão. E aí acontece uma tragédia na vida dele, que eu não vou contar aqui para não dar spoiler, e que faz ele assim ficar num momento muito difícil, numa maré baixa, e é quando ele conhece a Olivia, que é uma australiana que está lá para resolver alguns problemas familiares e que também quer ser design de móveis. E os dois começam uma relação a princípio de amizade e acabam fazendo bem um para o outro. Mas assim, o ponto importante desse filme é isso, é a paixão que ele tem pela gastronomia e ao mesmo tempo a renúncia dele. Exato. Eu falo muito que ser um chefe de cozinha, né, ser um cozinheiro dentro de um restaurante exige muito, né, muito. Né? Você vê que no fato dele ter perdido a mãe, não ter participado da doença dela e por causa do trabalho, né? Que ele fala que ele fala uma realidade, ele conta uma realidade, porque nós trabalhamos com uma equipe pequena, né? A gente sempre trabalha com uma equipe reduzida. E também são muitas horas de trabalho, né? Então, quando ele decide ir ver a mãe já tinha falecido. Então, eu falo que é uma vida de renúncia mesmo, né? Quando você vai trabalhar como um chefe de cozinha dentro de um restaurante, eu me lembro muito bem quando eu estava dentro do hotel, que às vezes a gente passava dias sem ver a luz do dia. Sem ver a luz, porque você fica dentro de uma cozinha o tempo todo, né? Na hora que você vê, você acorda às 6 horas da manhã para fazer o café da manhã, quando é 8 horas da noite, né? Você fala, não, agora eu vou descansar, você não vê a luz do dia, né? E muitas vezes aconteceu isso comigo. E o fato que muitas vezes eu tinha que levar as crianças comigo para o hotel, eles ficavam lá dentro do hotel comigo,
para eu poder ter um pouco de vida familiar. Então é muito complicado essa questão de ser um chefe de cozinha dedicado, olha. Era até um ponto mesmo que você já entrou que eu queria falar dos prazeres e das dificuldades, porque todo mundo quando vê aquele chefe famoso, vê o glamour, pensa que é uma vida de glamour, de festa, de prêmio, mas não é só isso, né? Você tá louco, eu falo que nós vivemos num estresse, numa carga de responsabilidade absurda, porque você tá dentro de um restaurante, você serve diversos paladares, diversas pessoas com gostos diferentes e com momentos diferentes na vida, né? Porque a pessoa às vezes ela tá ali só para comer e ir embora, às vezes ela tá fazendo, né, reatando um namoro, às vezes ela tá namorando, ela tá no primeiro encontro, tá terminando, às vezes tá terminando o relacionamento. Então assim, e eu falo muito que quem tempera a nossa comida é o cliente, é o sabor do cliente, é o gosto do cliente. Então, muitas vezes eu faço um prato que eu falo, eles vão amar, vão adorar. Muita gente adora e muita gente não gosta. Né? Aconteceu isso comigo esse final de semana, né? Nós fomos fazer um evento na casa de uma cliente e ela assim, olha, ela ficou tão apaixonada pelo que a gente fez, né? Eu fiz um risoto de limão siciliano com camarão, que ela falou, meu Deus, foi o melhor que eu já comi na minha vida. E olha que é uma pessoa super viajada. Mas eu falo, era o momento, sabe? Era o vinho, era todo o tempero, né, do ambiente que estava dando sabor, né, inesquecível para aquele prato. Então isso ajuda muito. É bem isso. Então eu acho que cada momento é um momento especial na vida da pessoa. E trabalhar com um restaurante é bem isso, sabe? Então você tem que estar preparado para tudo, né? Até para essa questão do cliente com o chefe, né? Do chefe com o estabelecimento, né, com a própria organização do lugar, e o chefe com a equipe, né? Porque o chefe sozinho não faz nada, né? Nunca. E a gente vê muito nesse filme, eu percebi aquela coisa da vocação, porque tem aquele momento que ele chega naquele evento. Nossa, aquilo, olha, acontece muito comigo, né? E o amigo dele, que estava trabalhando, que tinha estudado com ele, faz uma comida que ele prova e acha e vê horrível, que tá um e todo mundo comentando, né? Que a comida tava ruim. Então, ele quer dizer, não é o fato só de trabalhar, você tem que ter a vocação. E ele entra lá, né? sem ser convidado, né? Vai pra cozinha vai e assume a cozinha. E assume, né? Quantas vezes eu já não tive vontade de fazer isso? Você vai num lugar, a comida não tá boa, você vê que tem prato atrasado, prato demorando, né? E acontece muito isso, sabe? Você tá conversando, às vezes eu vou num restaurante de um amigo e aí a pessoa fala, ó, vai pra cozinha que tá dando um BO lá. Aí a pessoa tem que levantar da mesa, né, que você tá conversando com o dono ali, ele levanta da mesa, ele vai pra cozinha, né? Eu fui num restaurante esses dias que acabou o prato principal, que era o filé. Né? A pessoa vende filé parmegiana e acabou o filé, teve que mandar um motoboy buscar. Então assim, você vê que isso é muito difícil, né? E são realidades que realmente acontecem no restaurante, né? Foi isso que ele passou ali. Foi. E eu que trabalhei já há muito tempo com você, assim, aqui, eu sei que você é uma pessoa muito generosa, porque nem todo chefe é assim. Tem alguém que tem gente que é muito crítico. Mas eu sempre sempre comentei com você que eu acho você muito generosa, tanto generosa assim, para ensinar. Você ensinou um monte de coisa pra mim, olha que eu, né? E como você também, você não é de ficar criticando a comida do outro. Não, eu acho que eu não gosto disso, porque eu falo que às vezes o que a gente fala tem um peso muito grande, né? Tem um peso muito grande. E como eu conheço os bastidores de um restaurante, de uma cozinha, às vezes você vai comer um prato, ele tá ótimo, tá maravilhoso, você fala, que coisa mais boa isso, né? Às vezes você volta lá, o prato tá medíocre, né? Mas não, às vezes não é... o padrão você não consegue manter por N motivos. Sazonalidade, troca de cozinheiro, né? Às vezes o cozinheiro tá de folga. Gente, é uma... Problema com o insumo, né? Problema com insumo. Então, tem muita coisa que influencia dentro de um prato final que chega até, né, o comensal. Então, eu faço de tudo para eu nunca criticar. E às vezes as pessoas me perguntam, Sandra, em Jundiaí, aonde você gosta de ir? Né? O que você come? Aonde você vai? Entendeu? Qual é, né?
qual é o melhor atendimento? Porque tem muito isso, gente, muito, muito. Não depende só do prato bem feito, depende até como ele vai chegar na mesa. Como o cliente é recebido na hora que ele chega dentro do restaurante, né? Então, quando o Marco ele vai para a cozinha e ele assume e fala, não, vamos lá, eu vou ajudar vocês, né? Eu vejo a vontade muitas vezes que eu tenho de levantar da mesa e falar, não, eu vou lá ajudar, porque, gente, você vê prato atrasando, o cliente reclamando e tá do teu lado e você, nossa, eu tenho vontade de levantar. Você já tem vontade de fazer aquilo? Eu tenho vontade de fazer aquilo, pegar um avental e ir pra cozinha. E assim, uma coisa que também aparece lá no filme e que eu acho que você sabe responder bem, porque ele fazia uns pequenos jantares com o amigo dele, né? Adoro. E a diferença que é quando ele tá vendo a possibilidade do restaurante, é aí que o empresário fala para ele que é muito diferente você fazer um pequeno jantar ou você ter um restaurante para 200 pessoas. Com certeza. Eu falo que o tamanho do restaurante é o tamanho do problema que você vai ter, né? Então, esses jantares intimistas, Fátima, como a gente fazia, né, nos jantares do Tempero de Cinema, é uma das coisas que eu mais adoro, sabe? Que eu mais gosto, porque quem vai no jantar intimista, ele gosta de cozinhar, né? Ele gosta de comer bem, né? Então, ele sabe apreciar um prato. Então, as pessoas têm mais atenção aos detalhes, como a mesa é posta, né, como você se produz, você vai vestido para aquele jantar. Você realmente, quando são pequenos jantares, você vai com amigos. Então você se reúne em volta de uma mesa comunitária, né? Uma mesa normalmente é uma mesa comum, tá todo mundo junto. Tá todo mundo né? junto. E outra coisa, são mesas que reúnem pessoas que gostam e têm o mesmo objetivo, que é chegar ali, se reunir, tomar um bom vinho, bater papo e ter uma boa comida, né? Então, raramente a gente tem um problema num evento desse, raramente. Diferente de um restaurante que tem 200 pessoas, né, com 200 cabeças pensando diferente, com 200 paladares diferentes, e vou ter que agradar todo mundo. Né? Eu tenho muita sorte, viu, Fátima? Eu falo que dentro dos eventos que a gente faz, raríssimas vezes eu tive um feedback negativo. Raríssimas vezes. Isso pra mim é muito importante. Que bom, né? E outra coisa também, né? Abordar a dificuldade que a gente tem dentro de um restaurante, dentro de um evento grande para 200 pessoas, você tá louco. A gente começa a trabalhar num evento para 200 pessoas uma semana antes, não é um dia antes ou 2 dias antes. Isso eu tô falando em caso de eventos, né? Dentro de um restaurante mesmo, tem que ter uma estrutura muito grande, uma estrutura de compra, uma estrutura de logística, uma estrutura, né? E às vezes um restaurante não tem só um prato que vai ser servido como um evento, né? Diferente, não é um prato fechado. É um cardápio inteiro, né? Você não pode deixar nada faltar e tem que ter um mise en place, né? Uma praça de pré-preparo muito... E você não sabe o que vai ser pedido. Não sabe. Às vezes é igual aconteceu. Ela falou, nossa, eu não imaginei que fosse sair 10 filés mignons num dia. Tem picanha, tem isso, tem aquilo, mas saíram todos os filés mignons, por isso que a gente teve que mandar o motoboy buscar, né? E acontece bem na frente de quem? Na minha. Você entendeu? Aí a pessoa fala, nossa, Sandra, isso não acontece sempre, isso fica justificando pra mim, sabe? Eu falo, gente, não precisa se preocupar que eu entendo como que funciona uma cozinha, né? Bom, Sandra, eu vou copiar uma pergunta que ele faz no filme. Quais as 3 pessoas que você convidaria para um jantar? Pode até ser alguém que não está mais aqui entre nós. Nossa, essa pergunta pra mim é muito fácil eu responder. Com certeza eu convidaria o meu pai. Eu imaginei. Com certeza. A gente teve... A gente acha que tem uma vida inteira para ficar junto com a pessoa que a gente ama, né? E meu pai já estava com 85 anos e eu acho que ele foi muito rápido demais. Eu acho que a gente não fez todos os jantares que a gente deveria na vida. Então, meu pai, todas as vezes que a gente se encontrava, né, em volta de uma mesa, era uma delícia, porque a gente tomava café da manhã junto, almoçava junto, jantava junto, a gente passava muito tempo em volta de uma mesa, né? E você sabe que todo esse dom de cozinha foi sempre junto com meu pai. Meu pai me incentivava muito a cozinhar. Meu pai sempre foi uma pessoa muito importante na minha carreira profissional. Então, e as outras 2 pessoas, é claro, seriam os meus filhos, né? O Lucas Romancini e o Victor Romancini, que eu acho que o Victor e o Lucas são pessoas que eu gostaria de ter
todos os dias em volta da minha mesa. Eu serviria os três, né? Todos os dias. E é muito essa questão de família, né, Fátima? Porque você tá junto com a tua família, eu acho que são as pessoas mais importantes do mundo, né? Sim. Então, para mim, com certeza, eu traria de volta, né, para minha mesa o meu pai e teria os meus 2 filhos junto comigo sempre. Nossa, ia ficar uma mesa bonita, hein? Com certeza. Ficar uma mesa linda. Com certeza. Bom, Sandra, aproveitando, né, que você está aqui, eu quero saber que receita você vai passar pra gente inspirada nesse filme. Olha, Fátima, eu pensei bastante, porque você vê que ele faz muito peixe, né? É. Ele faz muito peixe. Quando Começa até naquele isso, jantar lá. aquele jantar intimista, com poucas pessoas, aquela mesa maravilhosa, e eles estão servindo donos de restaurante ali, né? É. E ele faz um peixe, um filé de peixe, que ele coloca em volta, né, em cima de uma cama de, eu acho que é um purê de mandioquinha e tal. E depois ele pega aquele polvo maravilhoso, quando ele levanta aquele polvo maravilhoso, assim, na hora já me veio o gosto, sabe, o paladar, o sabor de um polvo vinagrete. Nossa! Gente, que eu amo, gente, eu amo. Lembrando que você não precisa se preocupar em copiar nada, escrever nada, porque toda a receita completa vai estar no portal JJ e no blog do Tempero. Então, gente, e essa receita é uma receita assim, que eu faço muito, eu gosto muito, né, de polvo. Eu compro um polvo de mais ou menos 3 quilos, né, limpo, né, tem que limpar a cabeça do polvo e eu aproveito tudo no polvo. Eu gosto do polvo vinagrete porque dá pra você aproveitar 100% do polvo nesta receita. Então, eu limpo bem a cabeça dele, né, que é a parte mais difícil que você tem, porque tem todas as sujeirinhas ali. Lavo muito bem, porque sempre tem terra, então esfrega bem para tirar, né, dos tentáculos, bastante, lava bem lavado, muita água corrente para tirar tudo. E depois eu preparo uma panela, dentro dessa panela eu coloco meio limão, né, um limão cortado em duas, né, meio limão, um limão cortado em 2 partes, aberto, cortado mesmo, e folha de louro. Tá? Até coloco um pouquinho de sal na água também. E aí deixo ferver mais ou menos uns 20 minutos, tá? Esse é o primeiro, né? A primeira, que a gente fala, escaldar esse polvo para ele ficar bem limpinho. Depois eu enxago tudo, deixo esfriar. Pego uma panela de pressão, coloco um fio de azeite, douro bastante o alho. Depois coloco o polvo dentro dessa panela. Coloco simplesmente só um copo, mais ou menos, desse de água. Tem muita gente que coloca muita água dentro do polvo para cozinhar. Não há necessidade, tá? Então, é só uma xícara de água, não precisa nem cobrir todo o polvo, tá? E depois eu fecho a panela de pressão, deixo mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos no máximo. Vamos colocar aí 10 minutos, tá? Quando ele a panela começar a chiar, você conta 10 minutos e você já tira a pressão e tira o polvo dali para esfriar. E aí eu tempero. Eu uso sempre vinagre de xerez, né, que adoro vinagre de xerez, mas você pode usar um vinagre de maçã, né, se você não tiver, porque eu acho que ele dá um sabor mais delicioso, ele combina bem com, né, com produtos do mar, com vinagrete, principalmente, né? E depois eu tempero com sal, azeite, limão, coloco coentro. Eu sei que você não gosta de coentro, mas eu amo coentro no vinagrete, mas você pode colocar também só salsinha, né, picadinha, bem picadinha, tomate. Outra coisa que você pode usar, claro, é pimentão vermelho, amarelo e verde. Se você gosta, pode colocar. O que eu faço com o pimentão se eu for usar o pimentão? Eu dou né, levo ele no fogo, dou uma queimadinha, tiro um pouco para ele não ficar indigesto, né? E aí corto, coloco ali, deixo marinando umas 3, 4 horas. Aí sim, outra coisa, hein? Você cobre o vinagrete todinho com azeite, tá? Tem que estar coberto no azeite, todo ele mergulhadinho ali. E quando aquilo tá, depois de 3 horas, fica uma marinada deliciosa. E aí sim, você pode, sabe o que eu ia fazer? Pegar uma fatia de pão italiano assim, ó. Colocar esse vinagrete, nossa, meu Deus fica do céu, perfeito, como delicioso. entrada, né? Como uma entrada, fica maravilhoso, gente. Ai, que delícia.
Bom, agora você vai ter que fazer. Parece fácil, você falando assim parece fácil. Vamos ver, né? Eu vou tentar. Não, mas é muito fácil assim, gente. Você não vai errar. É só não errar no ponto do cozimento do polvo, né? E outra coisa também que eu faço bem, uma outra dica, é quando você vai levar ele para panela de pressão, eu corto os tentáculos mais finos dele, sabe? A parte mais fininha. Essa parte eu reservo para fazer lá um arroz de polvo, que fica maravilhoso também, né? E justamente para que ele tenha um cozimento por igual das partes mais próximas, né, do tentáculo. Então, e essa parte menorzinha eu uso para fazer aí um arroz de polvo que fica divino também, maravilhoso. Ai, que delícia. Bom, Sandra, já que nós estamos terminando, né? Eu quero que você me responda o que eu pergunto para todo mundo, que para você vai ser fácil. Que tempero, aí pode ser um tempero subjetivo, que você descobriu nesse filme? Olha, Fátima, eu vejo assim o Marco ali com um dilema muito grande, né? Ele perdeu a mãe, né? E não pôde participar da doença da mãe porque ele estava trabalhando muito. E aí ele, né, acontece outra tragédia que a gente não vai contar. Você tem que assistir o filme porque é muito inspirador, é muito bom assistir, porque você, muitas vezes, quem é que já não lidou com os problemas, né? E dentro da profissão dele, ele abre mão de muita coisa. Então eu acho que ele precisa ali de um frescor na vida dele, sabe? E não só por estar na Itália, mas eu usaria com certeza o manjericão. Ah, que delícia. Com certeza, porque o manjericão ele tem o poder de levantar qualquer receita, porque ele refresca, ele traz, sabe, um sabor refrescante, ele traz alegria pro prato. Então, eu acho que o Marco precisaria de mais manjericão na vida dele. Perfeito, Sandra. Bom, foi uma delícia o papo. Esse mês, Obrigada. como eu disse, vai ser muito gostoso, porque a Sandra vai estar aqui o mês inteiro. E a gente escolheu todos os filmes que tem a gastronomia no roteiro. Ai, então a que gente vai delícia. aproveitar a Sandra. Sandra, foi uma delícia estar com você. Nossa, aqui. muito obrigada. Você Fátima. faz parte da essência do Temperos, né? Então você acompanha a gente nas redes sociais para ver os filmes que nós estamos comentando. Se inscreva no canal do YouTube, se você quiser, além de ouvir o podcast no Spotify, quiser ver a gente também, ver esse lugar gostoso que a gente está. E acompanhe toda semana, toda quinta-feira, um episódio novo. Muito obrigada pela sua audiência e muito obrigada, Sandra. Nossa, eu que agradeço, viu, Fátima? Muito obrigada, gente. Um grande beijo e vai acompanhando aí, porque a gente vai estar o mês inteirinho juntinhos.